Olá, boa noite a todos. Me chamo Matheus. Este é nosso curso de Direito e esta é a nossa primeira aula sobre Direito Primitivo. Não tratarei apenas de Direito Primitivo, mas sim explicarei um pouquinho de como foi a progressão do direito que não era escrito, até mesmo o direito que nós temos hoje. A aula será curta hoje, porque literalmente não tem muita coisa a fazer, mas é para vocês criarem uma base apenas, e conforme o tempo for passando, os conteúdos vão ficar mais difíceis. Por isso que é importante que vocês aprendam e entendam tudo o que eu vou falar aqui agora. Tá bom? Vamos lá. Eu acabei de fazer esse documento no PDF do Word. Não está muito elaborado, mas é o que nós temos, tá? Conforme as aulas forem passando, eu vou elaborando coisas mais bonitinhas para vocês. Bom, vamos lá. Como começa o direito? O direito presume-se ou supõe-se que ele existe antes mesmo da escrita. Portanto, o Código de Hammurabi, que é o primeiro registro histórico, o registro histórico de direito escrito mais antigo de toda a história, é porque não temos mais informações que não sejam rabiscos ou coisas que não dá para se entender, tá bom? O Código de Hammurabi é o famoso olho por olho, dente por dente, que é: você roubou, perde a mão. Você matou, será morto. Você matou o pai, você trabalhará, você será escravo daquela família para pagar, e etc. Entendeu? É isso. Basicamente, o direito criado pelo Código de Hammurabi é apenas deixando claro as coisas que, como se fossem as ameaças do Comando Vermelho nas favelas do Rio de Janeiro. Basicamente é isso. Você, se fizer isso, vai morrer. Se fizer tal coisa, vai apanhar. Basicamente isso. Não tem muito segredo. As leis das 12 tábuas. É aí que nós começamos a ver uma evolução no direito, que é quando, lá para 450 antes de Cristo, claro, 450 anos antes de Cristo, no Império Romano, eles criaram as 12 tábuas. O que são as 12 tábuas, você me pergunta? É basicamente o princípio de todo o direito ocidental e oriental posteriormente. Hoje em dia tanto o Oriente e o Ocidente, ambos têm a mesma estrutura de direito constitucional, etc. Mas vamos focar apenas no Ocidente, ok? Vamos lá. Criando isso daí, que foram as 12 tábuas, como vocês podem ver na tela, nós temos organização e procedimento judicial, normas contra as inadimplentes, pátrio-poder, sucessões de tutela, propriedade, servidões dos delitos, público, sagrado e complementares. Para quem já tem um pouquinho mais de intimidade com o direito, com o Código Penal, com o Código Civil, Constitucional, consegue imaginar mais ou menos que é praticamente o direito ocidental, só que com nomes diferentes, certo? Vamos lá, Matheus, como assim? A organização e procedimento judicial é direito processual civil, no direito brasileiro, claro. Normas contra os inadimplentes, direito civil. Pátrio-poder, sucessões, tutela, propriedade, servidões. Da tábua 3 até a tábua 6 é direito civil, basicamente. Servidões, direito constitucional. Como vocês podem imaginar, direito ou tábua dos delitos, direito penal. Direito público, basicamente o resumo de todo o direito, mas a gente coloca como direito civil também. E o direito sagrado não existe mais, mas é basicamente o Estado laico hoje em dia. Pronto. E complementares seriam tipo legislações complementares como ECA, CLT, etc. São códigos menores, pequenos, mas úteis. Contudo, todavia, entretanto, você me pergunta, mas lá em Roma era muito diferente, porque antigamente os
quem defendia, quem tinha os seus advogados, etc., quem defendia direitos, eram os filósofos, certo? Eles se uniam na Ágora e eles ficavam discutindo sobre esse tipo de coisa. Então, você tinha uma querela, você tinha um problema, você levava esse caso para a Ágora e eles discutiam sobre aquilo. Eles elucubravam diversos pensamentos e chegavam a uma conclusão. Na maioria das vezes, ganhava quem tinha mais dinheiro. Tá? Parece o direito brasileiro hoje em dia? Parece. Mas hoje em dia a gente tem uma historinha diferente para contar. Tá? Bom, Magna Carta. O que é a Magna Carta, Matheus? É o princípio do direito constitucional. O que é direito constitucional? Vamos chegar lá logo em breve. Magna Carta, João Sem Terra. O João Sem Terra é o irmão do Ricardo Coração de Leão. Tá? O Ricardo Coração de Leão é preso, trancafiado, e o João Sem Terra, esperto como uma porta, ele decide entrar em guerra contra os franceses, que na época era um exército, em 1251, muito capaz mesmo. A França, para quem não sabe, ela se levantou depois da queda do Sacro Império Germânico de Carlos Magno, ou Carlos o Grande, ou Karl de Grosser, como você quiser, tá bom? É o seguinte, a França se torna um Estado-nação muito forte, com seus imperadores, reis, etc. Enfim, o que acontece? João Sem Terra, ele decide entrar em uma guerra contra eles. E isso faz com que o quê? Na época de 1251 depois de Cristo, ou seja, menos de 800 anos atrás, você consegue imaginar que o rei ele não tinha restrição nenhuma quanto ao uso de seus poderes. Mateus, como assim? Não tinha restrição? Não tinha restrição. Ele fazia o que ele queria, quando ele queria, mandava em quem ele queria. Por quê? Nessa época, com o cristianismo sendo a religião mandatória ou a maior religião até os dias de hoje, mas naquela época era a maior religião, e todos os reis, imperadores, etc., que iam se coroar, eles eram coroados pelo Papa. Quem não conhece a estrutura da Igreja Católica, o Papa é o mais alto pontífice da Igreja Católica. Ou seja, o Papa, para os católicos, etc., ele é como, depois dos juramentos, etc., quando ele está em missa, ele está ou explicando sobre a Bíblia, ele é quase como Jesus Cristo. Ele é como se o Espírito Santo, Jesus Cristo e Deus descessem e colocassem a mão sobre a cabeça dele para que ele não erre, tá? Então é infalível tudo o que ele fala para os católicos durante a missa, tá? Então, tipo, discursos como o novo Papa, que não é tão novo assim, mas esse novo Papa, que é o Papa argentino, que eu sempre esqueço o nome, alguns discursos eles não são aderidos por alguns católicos, mas isso é história para outro dia. Enfim, que seja. Nós temos o quê? Os imperadores, eles eram coroados, reis, etc. Eles eram coroados pelos papas da época, entendeu? Então, o que acontecia? Sempre só teve um papa, mas os papas foram trocando, por isso, papas em plural, tá bom? Enfim, o que nós temos é João Sem Terra, ele começa a extorquir tanto a igreja, porque a igreja era o que fazia o meio de campo entre o imperador ou o rei com os plebeus e os nobres, entendeu? Eles que basicamente apaziguavam, os padres faziam todo o processo de acalmar a população para que elas não se revoltassem, entendeu? Às vezes a igreja não conseguia e resultava em bagunça, sumiço de vários plebeus, etc. Eles migravam para outro nobre que era mais forte, etc. Enfim, que seja. João Sem Terra, no ápice de sua inteligência de, 22 de QI, ele decide entrar em guerra contra o Império Francês. Na verdade, não era império, era apenas uma nação, era uma pátria-nação, ou nação-pátria, que era extremamente forte, tanto é que o irmão dele, o Ricardo Coração de Leão,
foi preso, estava trancado dentro de uma prisão. Então ele começa a extorquir ou abusar dos seus poderes e sugar as economias dos nobres, dos plebeus e de todos, fazendo guerras que, se tivesse dado certo, ninguém teria falado nada, mas deram muito errado. Tá? Então, enfim, vocês não estão aqui para aprender a história, é só uma breve pincelada. Enfim, quando isso acontece, João Sem Terra, o ápice da esperteza, da inteligência, ele faz a primeira, o que é tido como a primeira constituição da história. Mas como assim primeira constituição? Ele limita seus poderes como rei, limita a interação dele com a igreja, ou seja, ele não vai poder ficar mandando na igreja católica, porque a católica era a religião principal e tal, é a única que era incentivada. Esse tipo de coisa, entendeu? Então, fazendo assim, João Sem Terra, ele foi o primeiro por causa... Perdão. Estou bocejando, então peço perdão. O João Sem Terra, pelo mal ou pelo bem, foi o que culminou na Revolução Francesa, que resultou na morte e no encerramento dos impérios e reis, etc. Que foi a revolta de Napoleão Bonaparte. Enfim, um dia a gente chega lá. Bom, aí começou a primeira Constituição da história. O que é a primeira Constituição? Ele delimita deveres, direitos, obrigações do rei, obrigações dos nobres, obrigações dele com os nobres, obrigações dos nobres com o dele. Ele foi basicamente obrigado. Era isso, ou ele não teria como se sustentar, ele seria morto. E eles iam obrigar o sucessor dele a assumir o trono e assinar tudo. Porque os nobres, como eu disse, ou não disse, os nobres eram responsáveis pela proteção dos plebeus, das pessoas normais, daqueles que não tinham sangue azul. Então os nobres, eles defendiam, porque eles pegavam o tributo deles, pagavam para o rei, mas ficavam com a parte do tributo, eles cobravam dos plebeus, para que assim eles construíssem um exército forte para protegê-los de bárbaros, etc., de bandidos e afins. Bom, Magna Carta, por que Magna? Assim como Carlos Magno vem de grande, Magno vem de grande do latim. Por isso que em alemão e etc., Carlos Magno não é chamado de Karl Magne ou algo assim. É chamado de Karl de Grosser. E a ideia é que ele é grande, tal qual Alexandre foi, entendeu? Então a ideia que eles quiseram passar de Magna Carta é a mesma. Claro que em francês, que é nesse caso, na Europa, basicamente, começo da Inglaterra, eles teriam uma interpretação diferente, mas ainda assim era usado o latim. Enfim, Magna Carta quer dizer de carta grande ou lei, código grande. Então entende-se que era algo grande, algo acima, diferente das outras cartas, etc., que foram escritas, porque foram escritas outras 6, todas elas foram recusadas e essa foi a única aceita, a 7ª. Enfim, o que é Carta Magna? A gente posteriormente muda para direito constitucional. Enfim, Carta Magna brasileira, nós tivemos ao todo 7, contando com a de hoje. A Constituição de 1824 é quando vocês podem ler aí, eu vou mandar o arquivo para vocês, não tem nada muito elaborado, mas é importante que vocês saibam que Dom Pedro I, quando ele estabeleceu a Constituição de 1824, ele criou o poder moderador, mas esse poder moderador era um poder moderador de fachada, ele não tinha muitos poderes. Tá. Ele não realmente mandava no executivo, no legislativo e no judiciário. Ele era como se fosse um quarto poder, não um poder acima. Então, é isso, tá?
como Dom Pedro I era um apaixonado, tal qual seu filho Dom Pedro II, por Napoleão Bonaparte, eles tiveram essa ideia de moderar e de limitar, que eles não queriam a responsabilidade de ser reis, eles não queriam essa obrigação. Então eles moderam, criam o executivo, o legislativo e o judiciário. O que é o executivo, legislativo e judiciário, Matheus? Eu explico. Executivo é aquele... Nossa, vai ficar muito ridícula essa explicação. Mas é aquele que executa. Mas ele executa o quê? As coisas que o legislativo cria. Que coisas é essas que o legislativo cria? O legislativo, ele cria leis, normas, portarias e etc. Portarias são coisas menores que posteriormente a gente vai aprender. E o judiciário, o que ele faz? O judiciário é a partir dos juízes, embargadores, etc. Ou seja, os juízes, eles criam regras objetivas para a sociedade, subjetivas em primeira instância e objetivas em segunda instância. Que a primeira subjetiva quer dizer que aquelas regras ou aquelas obrigações se aplicam somente aos sujeitos naquele processo. No caso de de obrigações e direitos objetivos, é quando aplica-se para toda a sociedade. Tá bom? A ideia é que a Constituição veio a ser melhorada a cada ano, até a gente chegar na Constituição de 1988 que nós temos hoje. A Constituição de 1988, que não está aqui por algum raio de motivo, é tida como uma das constituições mais longas e penosas de você ler. Para você ter uma ideia, vou fazer uma pesquisa rápida aqui. Constituição Federal. Você clica aqui e você vai ver, olha o tamanho da barra. Isso daqui tudo é uma Constituição. Sabe quantas páginas tem a Constituição Federal dos Estados Unidos? Se não me engano, são 10. Então é meio ridículo tudo isso daqui de normas, porque eles criaram isso daqui tudo na Constituinte de 1988 com uma linguagem, tipo, o que é soberania? O pobre malnutrido que não entende nem o que arroz e feijão tá no prato dele ou não tá, ele não vai entender o que é dignidade da pessoa humana. Todo o poder é humano do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos dessa Constituição. Que coisa ridícula. Então, é uma Constituição que é criticada por ser muito longa e desnecessária em alguns aspectos. Mas, bom, a Constituição, que é quando a gente chega no artigo 5º, com os deveres e direitos individuais e coletivos, e basicamente nós temos o princípio do que vai se tornar... Ai, perdão. Sono. Mas nós temos o princípio do que vai se tornar todo o direito civil, penal, etc., porque todos os novos códigos vieram depois da Constituição. E a Constituição é a lei maior, é a lei principal sobre todas as outras. Então, entende que qualquer outra lei menor que estiver em desacordo com as leis, com o direito constitucional, com a Constituição Federal de 1988, ela será anulada. Tá? Então, entende-se que é isso. Por isso que direto tem aquela ação direta de inconstitucionalidade, ou também chamada de ADIC, ou você decide. Que é basicamente quando você declara a inconstitucionalidade de algum ato feito por algum órgão público que gera efeitos objetivos. Bom, gente, eu não vou ficar falando muito, já temos quase 20 minutos. Eu não tenho muito a falar, apenas isso daí foi uma breve pincelada de como surge o direito
primitivo, como que nós evoluímos aos pouquinhos. Claro que nós pulamos bastante coisa, porque vocês estão aqui para aula de história. Eu posso dar uma olhada em cada Constituição Federal por ano, que ela foi lançada, claro, aqui do Brasil, explicar as mudanças que estavam acontecendo na época e tal. É um pouquinho mais trabalhoso, mas se vocês pedirem, eu faço. Bom, eu já agradeço desde já pela atenção, pela paciência e prometo a vocês, essa aula mais estruturada, sem roteiro, etc., é por um breve período. É só até eu me acostumar a gravar e criar um pouquinho mais de tempo, tá bom? Enfim, que Deus esteja com vocês, tá bom? Que Deus os abençoe, os protejam e os guardem. Eu aqui me retiro. É sempre um prazer explicar isso e outras coisas para vocês. Amanhã, no dia 23, lá para 6 horas da manhã, provavelmente, se tudo der certo, eu vou estar lançando mais um vídeo explicando sobre investimentos. Como nós temos apenas um canal no Discord, serão lançados todas lá, tá bom? Eu agradeço desde já por toda a atenção, por toda a paciência de vocês e me retiro, tá bom? Um beijo, tchau, tchau. Fica aqui a consideração. Caso tenham dúvidas, caso tenha algum palpite, alguma crítica construtiva, por favor, não hesitem em me falar, tá bom? Foi um prazer, se cuidem e até a próxima. Tchau, tchau.